Boa tarde, hoje é dia 16 de maio de 2023. Eu sou a aluna Natiene Cravo de Oliveira. Hoje eu estou aqui com o meu professor Ricardo Pássaro Henke de Matemática. Muito obrigado, Natiene. E nós somos da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município Guapiara, estado de São Paulo, né? E, não lembro se a Natiene falou, nós estamos com o 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vinícius, a Natiene, que fez a abertura, o Isaac, o Rafael e o Antônio. Os demais alunos, 2 foram embora, infelizmente, né? Um a gente já sabe que já foi embora, o Pedro. O Denis, a gente não tem certeza, ainda está matriculado aqui. E quem faltou foi o Igor, a Maria, que está doente, a Jamile também está de atestado, e a Thay. E esses alunos que faltaram, né, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando eles faltam eles têm que assistir e aprender também para não ficar atrás no aprendizado em relação aos alunos que estão aqui hoje. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação do 6º ano de matemática, do primeiro semestre, referente ao 2º bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A página 43 fala um pouquinho sobre a situação aprendizagem 5. Lá fala assim: o estudo dos triângulos e dos quadriláteros, nós já passamos pelos triângulos. Agora nós estamos no quadriláteros. Triângulos, 3 lados. Quadriláteros, 4 lados. Está presente na situação aprendizagem 5. A habilidade que não tem escrito na apostila de vocês. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? A EF 06MA 19. Identificar a característica dos triângulos e classificá-los em relação às medidas de lados e dos ângulos. Objetos de conhecimento, polígonos. Classificações quanto ao número de vértices, medidas de ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Página 57, atividade 5, explorando quadriláteros. 5.1. Analise os quadriláteros a seguir. Quantos quadriláteros tem ali? 4. Tá, estou analisando. O primeiro é bonito, o segundo é bonitão também, o terceiro eu acho mais bonito ainda, o quarto é esquisitão, né? Mas vamos analisar agora o que eles pedem. Desculpa. Dos quadriláteros desenhados, quais não têm paralelos? Isaac, responde essa para nós. Dos que estão desenhados aqui, quais deles, presta atenção, quais não têm lados paralelos? Deixa eu ver aqui qual que é. Aquele dali. Qual? Fala para mim. É o 1, 2, 3 ou 4? O número 1 não tem lados paralelos? Não. Não? Então vamos analisar se você acertou. É o número 1. Esse lado aqui, se eu continuar ele, certo? Eu vou continuar ele. E vou continuar aqui embaixo. O lado paralelo dele é do outro lado lá. Ele se encontrou? Não. Não? E o que aconteceu aqui então? Ele entrou? Ele foi no paralelo? Não. Se ele não se encontrou, quer dizer que ele é. Se ele se encontrou, quer dizer que ele não é paralelo. Então esses dois lados se acertou. Agora vamos ver os outros dois lados. Se eu continuar esse lado aqui infinitamente e esse lado infinitamente, eles vão se encontrar? Não? Então eles são paralelos. Então esse lado de cima é paralelo com esse de baixo. Então esse aqui é paralelo. Ele não tem os dois pares de lados paralelos, mas ele tem um lado paralelo. O lado de cima é paralelo com o lado de baixo. Eu já sei outro. Qual que você acha que não tem lados paralelos? Qual, Rafael? O 3. O 3. Vamos ver o 3. Isso que eu ia falar. O 3. Esse é o lado e esse é o lado oposto.
Se eu continuar infinitamente aqui e eu continuar infinitamente aqui, eles vão se encontrar? Não. Então esse lado é paralelo a esse. Vamos ver esse aqui. Se eu continuar infinitamente aqui e eu continuar infinitamente aqui, o lado do triângulo aqui vai se encontrar em algum momento com o outro lado lá? Não? Então ele tem dois pares de lados paralelos. Qual deles não tem nenhum lado paralelo? Aquele dali. O qual? Aquele. O 2 é esse. O 4, o IV. O IV em número romano é 4. Vamos ver? Então vamos ver aqui. Vou continuar imaginando a linha construída aqui. Pá. O lado oposto a esse é o de baixo aqui, não é? Vou continuar. Ele vai se encontrar? Se encontrou. Lá longeão se encontrou. Então ele não é paralelo. Vamos ver o outro aqui agora. Esse, não, calma aí. Aqui deu certo. Ele tem que ter nenhum lado paralelo. Esse lado já não é paralelo. Agora, se esse aqui não for paralelo também, então essa é a resposta mesmo. Então vamos lá. Continuo subindo. E aqui continuo subindo. Ela vai se encontrar? Vai, opa. Opa! Então ela tem lado paralelo? Tem. Onde, Isaac? Onde que tem? Não tem. Paralelo é quando não se encontra. Eu vou acertar ele. Então essa aqui não tem lados paralelos. Será que o quadrado tem lados paralelos? Tem, né? Esse lado aqui nunca vai se encontrar com esse lado aqui. Esse lado aqui nunca vai se encontrar com esse lado aqui. Então, o único que não tem nenhum lado paralelo é a imagem 4. É o único. Somente o 4. Agora presta atenção na pergunta. Presta atenção na pergunta. B. Indique qual deles tem apenas um par de lados paralelos. Eu sei que a E não tem nenhum par de lados paralelos. Qual deles só tem um par de lados paralelos? Um é paralelo, o outro se encontra. Qual? O 1. O Rafael acertou, é o 1. Porque já hoje nós vimos que esse lado e esse lado, eles vão se encontrar aqui em cima. Agora, esse lado com esse lado aqui, eles nunca vão se encontrar. Então esse é paralelo a esse. Só tem um parzinho de lado paralelo. Aqui nós vimos que tinha dois pares de lado paralelo. Esse e esse são paralelos. É um par. Esse e esse forma outro par de lados paralelos. Mas eu quero só um par de lados paralelos. Esse é paralelo com esse. Um par. Esse é paralelo com esse. Dois pares. Então o único que só tem um par de lado paralelo é qual? É O 1. O 4 que você está falando, Vinícius, ele não tem nenhum lado paralelo. Então aqui a resposta é somente a letra, somente o I. É I, é o 1, tá certo, 1 em número romano. Somente o 1, Isaac, se concentra. Indique quais deles tem dois pares de lados paralelos. O 3, Isaac. Qual o outro que tem? O 3. Qual é o número do quadrado? 2. O 3 e o 2, ó. Um par de lado paralelo, outro par de lado paralelo. Dois pares de lado paralelo. Um par de lado paralelo, dois pares de lados paralelos. Então, 2 e 3. Faça a correção na apostila de vocês. Eu vou apertar pause aqui. Ainda na página 57, 5.2. Os quadriláteros a seguir foram organizados segundo um critério. Descubra qual foi esse critério. Escreva um pequeno texto explicando essa organização. Então, qual critério que eles foram organizados? Quadrado, triângulo, banana. Ele foi organizado todos que são paralelogramos. Todos que são trapézios.
todos que são trapézios E outros outros quadriláteros que não tem nome certo, porque ele não segue um padrão. Então, qual é o padrão para ser um paralelogramo? Nós já fizemos isso em aulas anteriores. Só preciso que vocês ajudem eu a lembrar aqui. Para ser paralelogramo, Isaac, o que ele precisa ter? Deixa eu dar uma olhada. Ih, você nem copiou. Ó, era para estar aqui. E eu mandei no zap de vocês, você não copiou. Eu copiei aqui. Então leia aí, o que tem que ser um paralelogramo? O que ele tem de característica, critério para ser um paralelogramo? Não, quadrado é um paralelogramo, mas eu quero saber o que liga o retângulo, paralelogramo, o quadrado e o losango. Tem lados opostos Com a mesma forma. paralelos. Ele tem dois pares de lados opostos paralelos. Então, registra aí, Isaac, não demora. Trapézios. O que o trapézio tem em comum, esses dois trapézios? Ele tem dois pares de lados paralelos? Não, né? Se tivesse dois pares de lados paralelos, ele seria um paralelogramo. Quando ele não tem dois pares, isso só tem um par de lado paralelo, ele é chamado de... Quando ele tem dois pares de lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. E quando ele tem só um par de lado paralelo, ele é chamado do quê? Trapézio. Ó, o par de lado paralelo dele aqui, ó. Ele tem um par só aqui, ó. Esse faz par com esse, é trapézio. Esse faz par com esse, é trapézio. E esse outro aqui, por que ele é paralelogramo? Ó, um parzinho, dois parzinhos. Um parzinho, dois parzinhos. Um parzinho, dois parzinhos. Um parzinho, dois parzinhos. Entenderam? Quando tem dois pares de lados paralelos, com a mesma medida, não precisa, os lados sendo na mesma medida, eles são paralelogramo. Quando ele tem só um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. E os outros? Não tem lados paralelos. Aí eles são chamados de outros quadriláteros. Tá bom? Pause para registro. Professor, eu ainda tô... 5.3. Em grupos, só nós aqui já somos um grupo de 5 alunos e um professor. Então nós vamos fazer nós em grupo aqui. Em grupo, pesquise de que forma os quadriláteros podem ser agrupados. Organizem um painel para apresentar os dados da pesquisa. Bom, eu organizei isso aqui já para nós. Tá? Onde, professor? Tá aqui, ó. Ó a pesquisa que eu fiz. Olha lá, presta atenção. Eu fiz uma pesquisa na internet e aí tava lá. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados. Aquele que possui lados opostos paralelos são chamados do que mesmo? Quando ele possui os lados opostos paralelos são chamados de paralelogramos. Paralelogramos. Ele tem dois pares de lados opostos paralelos. Eles nunca vão se encontrar, certo? Os quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos e o outro não é paralelo são chamados de trapézios. Então a fonte de onde eu pesquisei aqui. Deixa eu tentar clicar para ver se a gente vê ela. Opa! Ué? Vamos ver? É. Vamos ver. Olha lá. Vai abrir o navegador aqui. Olha lá então. Preste bem atenção aqui, ó. Essa é a pesquisa, certo? Olha lá. Quadriláteros, certo? Quando eu tenho, ó, esse lado é paralelo a esse, mas esse aqui não é paralelo a esse. Então eles não são paralelogramos, ele é chamado de trapézio, certo? Aqui, ó, paralelogramo, esse lado é paralelo a esse, o de cima é paralelo a esse, certo? Esse aqui é paralelogramo também ou não? Ou é trapézio? Não, paralelogramo, ó, esse lado não se encontra com esse lado. E esse lado não se encontra com esse
lado também é chamado de paralelogramo. Agora aqui, esse lado de cima nunca vai se encontrar com esse lado de baixo, se eu continuar. Ele tem um par de lado paralelo. E o outro lado, se eu continuar, ele vai se encontrar com esse outro? Vai. Então ele só tem um par de lado paralelo. Então ele é chamado de trapézio. Certo? E aí, aqui está a nossa pesquisa. Voltando, próximo exercício. Pause para vocês copiarem o registro. Continuando. Agora virando a página, né? Página 58. Isaac, calma, Isaac. Página 58. 5.4. No polígono abaixo, é um polígono, né? Só tem desenhos com linhas retas e ele é fechado. No polígono abaixo, mantendo as medidas dos lados e alternando apenas o ângulo de 75 graus para 90 graus, qual será o polígono formado? O que vocês acham que vai ser? Esse é um paralelogramo. Então, olha aqui. Eu vou criar isso aqui rapidinho aqui para vocês. Vou apertar pause aqui. A Natiane já acertou aqui que figura que vai ser. Mas nós vamos fazer suspense para quem faltou hoje, que está assistindo pelo YouTube, né? Então, eu vou reconstruir. Ele fala que vai manter os mesmos lados, só que o ângulo, em vez de ser 75 graus, vai mudar para 90 graus. Oh, subiu a resposta. Não era para subir. Ainda bem que vocês não viram. Então, vamos lá. Embaixo, quando eu falo 70 centímetros, eu vou fazer 7 centímetros aqui para representar. Ó, 7 centímetros, certo? E ele tem um ângulo de quantos graus? 75 graus, é isso? 75 graus. E o que tem 75 graus, 40 centímetros, nós vamos representar por 4 centímetros. Então, ó, 75 graus, 4 centímetros. Do outro lado, 75 graus, 4 centímetros. Certo? Essa é a figura que está lá na apostila de vocês, não é? Não é verdade? Aqui 7, aqui de novo. Isso, muito bem. Agora, nós vamos trocar o ângulo de 75 graus. Vou construir em cima aqui. Vou pegar o transferidor, só para mostrar, certo? E ele vai ter... Quantos graus mesmo vai ter? 90 graus. Então, ó, o que tinha 75 graus aqui vai mudar para 90 graus. Calma aí, deixa eu só colocar o zero no lugar certo. Ó, zero, aqui é o contrário, deixa eu colocar o transferidor mais bonitinho. Aí. Então aqui, ó, ele está com 75 graus, ele vai vir para 90 graus. Eu vou fazer de outra cor agora a nova linha. Ele não muda, então ele vai ficar agora 90 graus lá em cima. E quantos centímetros ele vai ter ainda? 4, né? Então essa barra que estava preta ali vai ter 4 graus de 4 centímetros. Ó, o amarelo é muito feio. Vermelho, que chama mais atenção. Então essa barra veio parar aqui. Automaticamente essa outra também vai ficar com 90 graus, porque ele puxa. Passou ali um pouquinho, mas eu sei onde que é. E aqui em cima continua sendo 7 centímetros. Tudo com 90 graus. Então, a nova figura que eu vou pintar ela virou o que será? Ele era um paralelogramo. Esquece o preto agora e olhe só a parte que é vermelha. Quer ver? Eu vou pintar. Deixa eu achar o baldinho. Aqui. Então agora esquece aquele contorno preto e fala para mim o que vocês estão vendo de vermelho aí. Um retângulo, certo? Então quando ele mudou para 90 graus, ele deixou de ser paralelogramo normal, um paralelogramo só, e virou um paralelogramo chamado retângulo. Será um retângulo. Olha que legal. Muito bem.
Próximo exercício, olha lá, ó, o retângulo como que ele ficaria. Será? Isso, calma aí que nós vamos fazer o 5.5 ainda. Né? Então, olha para vocês verem. Quando ele formasse 90 graus em cada cantinho, ó, quando forma 90 graus aqui, automaticamente muda os outros, certo? Aqui formou 90 graus. Esse outro aqui, que também era 75 graus, também vai virar 90 graus. E aí, a soma desse com esse também tem que dar 90 graus, 180 graus. Então aqui faltou 90 graus e aqui também 90 graus. Certo? Podemos ir para o último? É o último agora, né? Acho que é. 5.5? É. Então vamos lá. Ainda na página 58, 5.5. Construa na malha quadriculada abaixo os seguintes quadriláteros. Letra A. Um trapézio com dois ângulos retos. E agora? Como que eu faço um trapézio com dois ângulos retos? Alguém conseguiu fazer esse desenho? Eu consigo fazer. Deixa eu ver se a Nath fez. Esse é um trapézio, mas ele não tem dois ângulos retos. O Rafa não fez. A Nath fez? Ele fez. Ajeitada. Esse não fez também, né, Antônio? Não era a lição de casa esse mesmo, né? É que a Nath que já adiantou um pouco e o Vinícius também. Nath, ainda também não tem um trapézio com dois ângulos retos. Preste atenção como que faz um trapézio com dois ângulos retos. Presta atenção aqui, ó. Primeiro, para ele ser trapézio, ele tem que ter dois lados paralelos. Só dois. Um lado paralelo e o outro lado paralelo, certo? Tem que ter ângulos de 90 graus. Então aqui, ó, dois ângulos de 90 graus. Um aqui e outro aqui. Se os dois estiverem do mesmo tamanho, a hora que eu baixar aqui vai ter quatro lados paralelos. Dois pares de lado paralelo. Não pode. Então, um lado de cima tem que ser maior que o lado de baixo ou o contrário. E a hora que eu ligar aqui, ó, ele tem ângulos de 90 graus aqui? Não, né? Mas tem dois aqui, não tem? Então, esse aqui é um trapézio com dois ângulos retos, certo? Ah, professor, mas o azul que apareceu lá é diferente. É diferente, mas ele também é um trapézio com dois ângulos retos. Onde que estão os dois ângulos retos? Aqui, ó. Um aqui e o outro aqui. Certo? Depois, calma aí, depois. Letra B. Um losango. Esse eu vi no da Nath. A Nath fez um losango. Um losango que não seja um quadrado. Porque todo quadrado é um losango. Eu vou fazer o losango da bandeira do Brasil. Vou tentar fazer aqui, ó. Vou atravessar aqui na diagonal, certo? Agora vocês vão perceber uma coisa. Quero ver quem que vai falar pra mim se eu acertei ou errei. Aqui, aqui e aqui. Ele é um losango? É. Mas ele é quadrado também? Então não podia desenhar assim. Então eu errei aqui. Tá errado. Não pode ser quadrado. Então eu vou tentar fazer uma mais achatado aqui, ó. Tem que fazer muito pra... Vou fazer o mais achatado aqui. Aqui, certo? Aqui. Aqui. É um quadrado. E aqui. É um quadrado. Ele é um quadrado? É. Ele tem ângulos de 90 graus aqui, o maior. Aqui é ângulo obtuso. E aqui é ângulo agudo. E para ser quadrado ele tem que ter quatro ângulos retos. Então aqui não é quadrado. Aqui deu certo. Olha lá, fiz um outro ali, ó. Certo? Ah, professor, mas aquele tá menorzinho. Mas ele é um losango. Certo? E não é quadrado. Letra C. Um retângulo que não seja um quadrado. Vixe Maria, retângulo todo mundo sabe desenhar. Então mostra para mim um retângulo na sua apostila. Cada um vai fazer um retângulo na sua apostila. Faz no cantinho daqui, ó. Esse retângulo, faça pro lado de cá assim, ó. Nessa borda aqui do canto da apostila de vocês. Fazer um reto. Vou apertar pause aqui. Continuando. Meus alunos fizeram aqui, todos eles fizeram retângulo. O Vinícius até achei interessante, ele fez um retângulo dentro do outro retângulo. Para provar que ele sabia o que era retângulo, né, Vinícius? Olha lá.
Então um retângulo, como que ficaria o retângulo? Se eu fosse desenhar aqui, ó, eu posso fazer um retângulo com um quadradinho só? Não, dele é quadradinho. Ó, o menor retângulo que eu conseguiria fazer usando quadradinho. Ah, se eu não for usar quadradinho, eu posso fazer aqui bem pequenininho. Né? Então isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um retângulo? É. E esse aqui, deixa eu ver se vocês vão falar se é ou não é. É um retângulo. Imagina que tá a linha reta. É retângulo? É, isso mesmo. Então vamos lá. Subindo com a corzinha bonita agora, ó. Verdinho. Certo? Esse é um retângulo. Eu vou só encerrar a gravação da aula. Depois eu volto aqui para vocês fazerem o registro. Para quem assistiu pro YouTube, essa é a nossa fim da aula. Chegamos no final da situação aprendizagem 5. Empresta só um pouquinho para mim, por favor. Lição de casa. Lição de casa. Presta atenção. Página 59, exercício 2.1. Só o 2.1. Só isso aqui, ó. Atividade 2, interpretando informações em tabelas e gráficos. Se vão ler aqui e vai descobrir qual é o título, qual é a fonte da tabela, tá bom? Então, é a lição de casa para amanhã. Só um exercício. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.